Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz. Muito estimado Padre Pedro, nosso pároco da paróquia Cristo Rei, aqui de Formosa, queridas irmãs salvistas, vizinhas aqui da Capela do Divino Pai Eterno, queridos sacerdotes que concelebram conosco, diáconos, seminaristas, povo de Deus reunido, especialmente os homens que sairão depois desta Santa Missa com a imagem do Senhor dos Passos até a nossa catedral. É um gesto bonito, é um testemunho. As nossas procissões, em razão do secularismo, dessa vida desenfreada que nós estamos vivendo, elas têm diminuído. Daí a importância da gente ter essa firmeza para resgatar esses valores, divulgar mais a procissão, tanto dos homens quanto das mulheres, que é um gesto tão bonito. A gente caminha até a Igreja Catedral, onde vamos encontrar as mulheres com a imagem de Nossa Senhora das Dores, vindas lá da Igreja São José. Teremos uma meditação e confissões enquanto tiver penitentes. Pelo menos eu ficarei lá enquanto tiver a última alma para confessar hoje na nossa catedral. Tendo em vista que hoje a liturgia, de certa forma, coloca uma centralidade na pessoa de Judas, não para dar-lhe importância, mas para que nós possamos, olhando para esta figura enigmática, poder também contemplar a necessidade da nossa cura e precaver os nossos corações contra toda esta atrocidade que é a traição. Eu pensei em falar com vocês esse tema, entre a fidelidade e a traição, o coração que acolhe e o coração que rejeita o querigma. Nós estamos no ano querigmático da nossa diocese, em preparação ao nosso jubileu de 50 anos no próximo ano 2029, e este ano nós queremos meditar sobre isso, sobre a evangelização, sobre o querigma, o anúncio fundamental. E a Semana Santa, ela traz para nós no seu bojo esta temática. O Cristo, que morreu por nossos pecados, que foi sepultado, ressuscitou vitoriosamente e vai nos enviar o Espírito Santo em Pentecostes. Assim, meus irmãos, nós podemos contemplar a nossa caminhada já às portas do Tríduo Pascal. A Igreja, com sabedoria materna, nos conduz ao coração do mistério da paixão. E hoje a palavra de Deus nos coloca diante de uma realidade profundamente séria. A tensão entre fidelidade e traição. A primeira leitura do profeta Isaías nos apresenta o servo sofredor. O Senhor Deus abriu-me o ouvido, e eu não resisti nem voltei atrás. Este servo escuta, obedece e permanece fiel, mesmo diante da dor. Ele oferece as costas aos que o ferem e não recua. Aqui está, meus irmãos, o primeiro anúncio do querigma. Deus nos ama com um amor fiel, um amor que não volta atrás, mesmo quando nós vacilamos. E o amor de Deus é tão perfeito que ele não precisa do nosso amor, mas por ser tão perfeito não pode ser guardado somente para si. Por isso que em Deus é todo um processo de derramamento. E Jesus, o Messias, é a expressão desta fartura do amor de Deus por nós. Deus derrama o seu amor em favor das suas criaturas, enquanto que nós precisamos treinar, porque a nossa tendência é o contrário, é guardar. A gente guardar tudo para a gente,
e não distribuir. O Salmo reforça essa experiência. Por vós venho suportando afrontas, diz o Salmo. O justo sofre, mas permanece em Deus. E todas essas profecias do Antigo Testamento, elas têm um endereço: desenhar no coração do povo de Israel o Messias, o esperado, que nós recebemos. Toda a missão do povo de Israel se encerra em Cristo. Tanto que o Estado de Israel hoje, o povo judeu hoje, não tem mais nada a ver para nós em relação à revelação, que já concluiu em Cristo. Os judeus que se converteram ficaram com ele. Os que não, ficaram no seu mundo cultural, no seu mundo religioso, mas já desconectado desse mistério da economia salvífica, da revelação de Deus. O Antigo Testamento preparou a vinda do Messias e a chegada de Jesus. A sua oferenda por nós encerrou o ciclo da revelação divina. Porque no altar, hoje nós celebramos o sacrifício de Cristo, porque nosso Senhor substituiu os animais que eram sacrificados, se colocando como vítima no lugar deles. Substituiu os altares onde eram assassinados os animais, degolados os animais, para oferecer os sacrifícios. Jesus mesmo quis ser o altar. Os sacerdotes que com suas facas afiadas e com seus rituais sangravam os animais para o sacrifício, foram agora substituídos por Cristo, sumo e eterno sacerdote. Então Cristo é a vítima, Cristo é o altar, Cristo é o sacerdote. Tudo se consumou nele, tudo. Cristo transformou também o sofrimento em caminho de comunhão com Deus. Todo o sentido da vida agora está onde? Nele, na sua cruz, no seu mistério. Como isso é bonito. O Evangelho de hoje nos coloca diante de umas cenas mais dramáticas da Escritura. Judas vai aos sacerdotes e pergunta: quanto me dareis se eu vos entregar Jesus? E o preço é fixado, 30 moedas de prata. Aqui aparece o segundo ponto do querigma, o pecado. O pecado é isso, é romper-se com o amor de Deus. Que tristeza, quanta dor no coração do pecador. O pecado é a capacidade do coração humano de rejeitar o amor, de trocar Deus por interesses, de vender a verdade por conveniência. Quando nós evangelizamos, nós apresentamos o amor de Deus. E mostramos para as pessoas, para os evangelizados ou evangelizandos, que o contrário ao amor, as injustiças, todas essas misérias que nós conhecemos, é exatamente o contrário do amor. O pecado é o desamor, é uma afronta, é triste. Judas não começou traidor. Caminhou com Jesus, ouviu suas palavras, viu seus milagres. Judas foi um dos discípulos. Como todos nós, vítima também do pecado original. Mas ele não foi capaz de vencer a inclinação errada, errônea do coração, causada pela concupiscência do pecado original. Todos nós temos a concupiscência do pecado original dentro de nós. No batismo, o pecado original foi apagado, mas os efeitos da concupiscência que ele deixou em nós não foi apagado. Por isso que Jesus veio, para nos redimir
e nos apontar o caminho da virtude, o caminho do sacrifício, o caminho da cruz, para superar a nós mesmos. Tem aquele ditado antigo da igreja, um ditado primitivo, vinci quinci vincis, em latim. Vence quem se vence. Cada um de nós precisamos vencer a si mesmo. E a concupiscência é tão grande que ela já está no coração da criança ao nascer. A criança já vem também com essas marcas do pecado original, que são apagadas pelo batismo, mas a inclinação às coisas erradas vingam. Aqui aparece realmente esse ponto fundamental do pecado, que todos nós precisamos superar com grande força. Judas, como já disse, ele não começou traidor. Ele foi discípulo. Ele foi convivendo com Jesus, mas infelizmente permitiu que o seu coração fosse corrompido pela concupiscência. Que coisa triste. Mas é assim, às vezes a gente começa na igreja, a gente faz um encontro, fica encantado com as coisas de Deus, mas de repente você começa a inclinar por outras coisas. Isso é tão grave que dessa inclinação ruim não escapa às vezes nem os sacerdotes. Quantos sacerdotes que não deram conta de levar a missão à frente, que sucumbiram no pecado, que deixaram-se vender com o pecado da carne. Que tristeza, como isso dói. Judas ouviu os milagres de Jesus. Quantos milagres! O pecado foi entrando lentamente nele, através de pequenas concessões, às vezes falando mal de Jesus, rusgando com seus irmãos de apostolado. Isso foi criando nele aquelas justificativas para as coisas erradas, as acomodações, até que o coração se distancia. E aí São Beda, o venerável, diz: a queda começa quando o amor se esfria. Presta atenção nisso, gente. Quando você já não sentir mais vontade de rezar, quando você não sentir mais vontade de adorar, de ir à missa, de ler a Sagrada Escritura, é sinal que precisa cuidar, precisa correr atrás da confissão, de um aconselhamento para ir adiante. Porque às vezes nós entramos nesses desertos. O deserto não é um pecado. Às vezes você se esfriar na oração, mas você não deixa de rezar. Reza, parece que a oração é como pedra de estilingue. Você joga, ela não vai até Deus, cai para trás em nós. Mas você não deixa de ir à missa, mas está frio. Isso é deserto, isso passa. Passa quando? São João Paulo II disse que viveu esse negócio cerca de uns 30 anos. Madre Teresa que viveu 10 anos. Santa Teresinha 3 anos. De deserto. Você não larga as coisas de Deus, mas o coração está frio. Mas você não para de lutar. Porque se você parar de lutar, aí você vai para um outro degrau descendente que se chama assídia. Aí é o desprezo por Deus. Judas começou no deserto e caiu na assídia, quando ele realmente perdeu o amor por Jesus, perdeu o amor totalmente por Cristo, esfriou, caiu, se jogou nos braços do demônio. Meus irmãos, Judas não é apenas uma figura do passado. Ele representa uma possibilidade real que está onde? Dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Quantas vezes também nós vendemos Cristo? Como? Quando escolhemos o pecado, de maneira consciente. Quando colocamos interesse acima da verdade. Quando vivemos uma fé superficial. Quando temos uma vida dividida. Às vezes o adultério, a corrupção. Porque os 3 eixos do pecado que nós temos dentro de nós são claros. O prazer,
o ter e o poder. O prazer. Nós devemos conter o prazer, não só o prazer sexual, que é o mais complicado, mas também o prazer de jogar, o prazer de comer demais, de beber. Tudo isso é prazer que vai ofuscando a ascese. O cristão tem que ter ascese. A ascese é acender-se das coisas, pelo sacrifício, pela renúncia. Hoje eu não vou fazer isso, por hoje eu não vou pecar. E o pecado do sexo é o que nós devemos mais vigiar, sobretudo o pessoal mais novo, que ainda tem toda uma força na sua juventude. Exige-se muito isso. A renúncia ao pecado sexual, a renúncia ao adultério, a renúncia à fornicação. É uma renúncia, é uma dureza. E todos nós somos fracos. Todos nós precisamos vigiar, vigiar e vigiar. Na questão do ter, não é pecado ser rico. O pecado é amarrar o coração na riqueza e viver só para aquilo. Como um grande rico do estado de Goiás, um dos homens que mais produziu boi no estado de Goiás, foi meu amigo, já é falecido. Quando eu padre novo, nas minhas desobrigas, eu passava dentro de 8 fazendas dele. Era a capela mais longe, 120 quilômetros de chão, então a gente passava. Muitas vezes eu encontrava nas suas caminhonetas, porque ele andava sempre de avião, tinha campo de avião nas suas fazendas. E ele sempre parava e me cumprimentava, gostava muito de mim, mas dizia: "O senhor reza para mim que eu não tenho tempo de rezar." Que coisa, como é que um homem não tem tempo de rezar? Os bezerros que o senhor tiver na festa e na capela da Ficolândia, o senhor pode me dar tudo aí que eu compro. E vou arrematar com um preço dobrado. Tinha essa caridade dele para com a igreja, mas não rezava. Um dia eu falei para ele: "Olha, não tem jeito de você substituir a sua oração com a oração dos outros, não. Você tem que tomar jeito." E a mãe dele sempre me falava: "Reza para o meu filho, que ele precisa voltar a Deus." A família é muito rica, mas nunca voltou. Só que de um apego vem outro. Do apego ao dinheiro veio o apego ao sexo. Ele começou a ter relações sexuais com as mulheres da sua fazenda. Não deu conta de controlar isso. E do poder do dinheiro, o poder do prazer, vem o poder da política. Ele entrou na política e quebrou. Hoje ele tem um pequeno comércio, já velho, não, terminou velho assim, num pequeno comércio, perdeu tudo. O homem que mais vendia boi, carne de boi para a Arábia Saudita, terminou assim por causa do pecado. O pecado, ele é uma coisa descendente. Se você vai dando corda, ele vai te puxando até te jogar no abismo. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. Pecou, renunciar logo e buscar a confissão e emendar de vida, né? Eu estou falando isso sobretudo porque nós aqui, a maioria, 90%, são homens. E meu avô sempre dizia: "Meus filhos", os netos, dava catequese, "meus filhos, lembra que homem não presta. Homem não presta." Meu avô falava: "Mas por que, avô?" Porque o homem é fraco." Aí depois meu pai uma vez me contou: "Não, porque o velho lá atrás teve umas descambadas também, então por isso que ele fala isso." Então é isso mesmo, é a fraqueza, né? Você precisa realmente ter essa capacidade de superar isso. E quando a gente vive uma fé superficial, a nossa vida vai se tornando dividida. Mas o evangelho não termina em Judas. Olha que bonito isso aqui. Não termina em Judas. Ele nos mostra Jesus na ceia, dizendo: "Um de vós vai me entregar." E mesmo sabendo quem o trairia, Jesus continuou amando Judas. Continua oferecendo o pão da vida, a Eucaristia. Aqui está o terceiro ponto do querigma. Cristo é a resposta ao pecado. O que eu faço com meus pecados? Mas Jesus é a resposta. É o terceiro ponto do querigma. Cristo é a solução. Para os que viveram a renovação carismática aí antigamente no tempo de Dom Vitor,
no tempo da evangelização 2000, te lembra disso, né? O querigma. Cristo é a resposta. Quantas vezes Dom Vitor pregou isso nos seminários aqui, no Muquem? Eu mesmo escutei muitas vezes ele pregando o querigma. Cristo é a resposta. Jesus não responde com rejeição, mas com amor. Jesus não odiou Judas, mas amou Judas. Santo Efrém da Síria afirma: o Senhor chamou Judas até o fim, para mostrar que a misericórdia não se cansa. É o hino sobre a paixão, o hino 3 da paixão de Santo Efrém. Até o último instante havia possibilidade de conversão. Deus nunca fecha a porta para nenhum de nós. Nós é que fechamos a porta do coração. Mas o homem pode fechar, sim. Nós fechamos, mas Jesus não fecha a porta. Assim, meus irmãos, meus queridos homens, estamos no tempo favorável, esse tempo grande da liturgia da igreja. A Semana Santa é tempo de decisão. Não existe neutralidade diante de Cristo. Ou acolhemos o seu amor, ou permaneceremos fechados. Ou você abre, ou você se fecha. Até porque Deus respeita a nossa liberdade. Tem aquele cartaz com aquela imagem de Jesus batendo na porta, que representa o coração, e por lado de dentro, alguém que não abre, ou alguém que abre. Então você, cada um de nós, tem uma chave para abrir o coração, quando Deus bate, né? Aqui entra o chamado à conversão. Converter-se é voltar o coração para Deus. Cor dare, no latim, dar o coração a Deus. É romper com o pecado. É reorganizar a vida. É deixar a lógica do interesse e assumir a lógica do amor. Não é sentimento, gente. Amor não é sentimento. É decisão concreta. Porque os sentimentos representam as pétalas das rosas que passam, mas o amor é o espinheiro da rosa, é o galho de espinho, é a dor, né? O amor dói. E essa decisão por Cristo, ela não é possível sem a graça divina. Anteontem mesmo, na mesa do almoço, a gente travava discussão profunda. Lá eu, o Padre João, o Padre Danilo, o diácono, a Cláudia também, a consagrada, nós discutíamos sobre o poder da graça, que é algo tão profundo na igreja que a gente não consegue esgotar esse tema. Eu lembro quando fui ordenado padre, eu escolhi meu lema: ele me amou primeiro, lá da primeira carta de João. Quando eu vou amar a Deus é porque ele já me amou. Quando eu vou pedir perdão a Deus, ele já me perdoou antes. Só da minha vontade de ir, ele já foi perdoando. Deus chega primeiro, sempre primeiro. E Nossa Senhora na sua intercessão também. Às vezes a gente acha que ela demora, mas não demora. Por isso que a gente canta no ofício: ó Deus salve, relógio que andando atrasado serviu de sinal para o verbo encarnado. A gente acha sempre que Nossa Senhora é esse relógio que anda atrasado. Não anda não. Sempre quando a gente quer uma graça, Nossa Senhora já está intercedendo, Jesus já está nos abençoando. É o Espírito Santo quem transforma o coração. Isso aqui também é um tema do querigma. O evangelizador, ao anunciar o mistério do amor de Deus, a desgraça do pecado, o Cristo como solução, a fé como resposta de abertura a Deus, a conversão profunda e a acolhida do Espírito Santo, que é o autor da nossa conversão, e o Espírito nos leva aonde? Para a comunidade, que é o 6º ponto do querigma, a comunidade. A comunidade é o lugar onde nós vamos aprendendo uns com os outros, é onde Deus nos purifica, porque na comunidade nós não podemos ficar julgando uns aos outros, falando mal um do outro. Cada defeito que eu vejo no outro, eu devo procurar os meus, não ficar apontando defeito dos outros. Essa transformação, meus irmãos,
acontece, como já disse, dentro da comunidade eclesial, dentro da igreja. Porque o católico não caminha sozinho. Nós não somos individualistas. A fé não é um individualismo. Não existe negócio, eu sou católico, eu rezo em casa, não vou na igreja. Isso não é católico. Não existe fé sem a comunidade. Tudo bem, se é um doente que não anda, tudo bem. Mas a comunidade, ela é conditio sine qua, condição ímpar para a nossa vivência da fé. A comunidade, a paróquia, o engajamento, a nossa contribuição. Eu já estou velho, mas eu vou à missa, eu rezo pelo padre, eu rezo pelas pastorais. Como outro dia eu encontrei uma pessoa que foi ministra da comunhão tanto tempo, participou de tanta coisa, ajudou tanto. Hoje ela diz, hoje eu comungo e rezo por todos que continuam esses trabalhos, porque eu já não dou conta de nada, já não enxergo direito, as pernas não respondem. Mas está ali com o rosário na mão. Isso é igreja. E quando não pode ir à igreja, está lá a ministra da comunhão, o ministro da comunhão levando a comunhão, evangelizando. Que coisa bonita. A nossa igreja é tão bela e a gente às vezes não percebe isso, né? Não estamos sozinhos. Porque a igreja nos sustenta com a palavra, com os sacramentos e com a comunhão. Isso que eu estou meditando aqui com vocês é uma homilia catequética. Mas primeiro eu estou falando para mim, que eu sou o pior. Eu também preciso escutar isso que eu estou falando. Porque não é o bispo está pregando para nós, não, primeiro prega para ele. Porque eu também tenho o pecado original, tenho a concupiscência na carne. Eu preciso também lutar para não dormir demais, para não comer demais, para não perder tempo. É uma luta. Para não desanimar, para não se cansar, para não deixar o cansaço vencer. A luta é grande, todos nós. Por isso a gente precisa escutar. Todo ano os padres se reúnem no retiro de uma semana de silêncio e tem um bispo que vem de fora para pregar para nós, porque a gente precisa escutar. Agora, outro dia, fui à nunciatura levar um documento do nosso núncio, documento do nosso tribunal eclesiástico. Era aniversário do núncio, eu fui cumprimentá-lo e ele disse, mas que beleza, Diocese de Formosa. Fiquei sabendo que o retiro de vocês foi uma bênção. Dom Catelã me disse que ficou encantado com os padres. Falei, graças a Deus, nós somos simples, nós somos pobres, mas a gente procura viver essa fidelidade a Deus. É bom quando a gente escuta isso. É ruim quando a gente só escuta coisas negativas, mas quando vem a autoridade da igreja dizer que beleza está a Diocese de Formosa, isso encanta o nosso coração, o coração do povo, o coração da igreja, né? E outra coisa, a igreja não só nos sustenta com a palavra, com a catequese, com a evangelização, mas sobretudo e acima de tudo com os sacramentos. Olha que bonito isso, os sacramentos. Qual igreja que tem os sacramentos deixados por Jesus? A nossa. As outras igrejas, elas têm a palavra, têm malemar o batismo, reza, ora, mas não tem essa força tão grande, divina, que são os sacramentos que fortalecem a gente por dentro. Uma comunhão, uma confissão, uma unção dos enfermos. Eu sei que muitos de vocês vivem uma situação que não pode receber a Eucaristia. Não desanime. Continue escutando a palavra e fazendo um pedido a Deus para que você não morra sem comungar. Outro dia, 2 idosos da nossa diocese, desde quando eu cheguei aqui, sempre na igreja, numa das paróquias nossas, e sempre os dois falavam, a gente não pode comungar, porque os dois foram casados antes e amigados, casaram no civil, muitos filhos. O sonho é comungar. Uma até teve, uma das partes teve o casamento anulado, mas a outra, a igreja reconheceu que o casamento foi válido. Não teve jeito de casar. E eles, mas será que nós vamos morrer sem a comunhão? E passado alguns anos, a gente conversando, e ela me disse, nós vivemos como irmãos dentro de casa. Nós não temos mais a relação. Então, conforme aos ensinamentos de São João Paulo II, eu atendi as confissões e liberei
para a comunhão, e os dois choraram muito na missa no dia que comungaram, porque já tinha mais de 40 anos que não comungavam. Nunca é tarde para receber Jesus. Foram fiéis ali, lutaram, que não podia separar. Foi conhecer Jesus mais tarde, né? A nossa igreja é assim. Como é bela a comunhão, a unidade da igreja. Esta quarta-feira santa é um espelho espiritual. De um lado, a fidelidade de Cristo. Do outro, a traição de Judas. Entre os dois está o nosso coração. Para que lado a gente pende? Claro que é para Jesus. Qual o caminho que nós estamos escolhendo? A fidelidade ou a infidelidade? Quando você trai no seu matrimônio, você está sendo infiel, você está copiando Judas. Quando os jovens no namoro têm relação sem o casamento, aliás, toda experiência de prazer sexual fora do casamento é pecado. Masturbação, coito interrompido, tudo isso é pecado. Aí você me pergunta, mas é difícil ser católico? É claro. Igreja católica é cruz. Ser católico é carregar a cruz. Ser católico é muito difícil, é a religião mais difícil no mundo de ser seguida. Porque tem muitas religiões que diz, aqui é proibido proibir, aqui não se proíbe nada, aqui a gente louva, a gente ora a Deus aqui dentro, mas lá fora cada um faz o que quiser fazer aborto, faz. Isso vocês sabem até quem que prega isso, não vou dizer o nome aqui, mas é uma tristeza. E agora já estão vindo aí as derrotas, e vai cair tudo, porque quem usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, para crescer economicamente, explorando a boa vontade e a simplicidade dos pobres, pode até prosperar durante um tempo, mas quando cair, a queda é muito dura. É terrível, é igual uma jaca. Quando cai, ela se esbagaça, né? Se arrebenta toda. Assim é a vida dessa gente. Estamos, meus irmãos, às portas do Tríduo Pascal. Amanhã, nesta hora, nós já vamos estar começando o Tríduo Pascal, que é o momento do coração da liturgia da igreja. Por isso é hora de intensificar a oração, fazer silêncio, examinar a consciência, buscar o sacramento da confissão. Quem não confessou ainda pode confessar hoje, depois da procissão. Não podemos chegar à Páscoa sem passar pela conversão. Eu sei que alguns de vocês não têm como confessar, a gente vai rezando porque um dia vai chegar o seu momento, com a graça de Deus. Talvez, meus irmãos, esta seja a Semana Santa mais importante da nossa vida. E para alguns a última. Quem garante que o ano que vem eu vou estar fazendo a Semana Santa? Só Deus sabe. Poderei morrer, como qualquer um de nós aqui. Talvez também seja uma oportunidade de uma virada espiritual grande. Talvez você que está viciado no jogo, gastando seu dinheiro nesse jogo perverso. Aqui em Formosa, muitos casamentos já se desfazendo, porque pessoas estão perdendo tudo nesse jogo aí de internet, que eu nem sei o nome dessa coisa. Isso é um troço que vem do inferno, para destruir as famílias. Mas como pode uma pessoa perder seu dinheiro no jogo? Isso não é cristianismo. Isso é um fanatismo, é uma besteira. Não perca tempo, renuncie a isso. Faça uma virada espiritual na sua vida. E ao final, confiamos tudo ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, nossa excelsa padroeira diocesana. Nossa Senhora é a mulher fiel, que nunca traiu, que permaneceu firme até aos pés da cruz. Que ela nos ensine a sermos fiéis, a escolher o querigma, o anúncio fundamental da nossa fé, com o coração aberto e a caminhar com Cristo até a Páscoa. Que São José, esposo de Maria, nos ajude com ela a viver o amor do Pai Eterno, cuja capela aqui a ele é dedicada, e que nós sejamos fiéis, e que estes grandes santos, a Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José, nos ajude a sermos homens e mulheres profundamente fiéis e silenciosos na nossa perseverança final. Assim seja. Amém.